Tem obtido prazer nas coisas que você tem realizado? Você pode perguntar isso para o paciente. Você não precisa ser profissional da saúde, não. Da saúde mental, não. Nossa, sua vida te dá algum prazer? Você está feliz com a sua vida? Traduzindo essas perguntas. Você se sente útil na vida que você está levando? Sente que a vida perdeu o sentido? É a mesma pergunta lá. Vontade de viver. Tem esperanças de que as coisas vão melhorar? Pensou que seria melhor morrer ou não viver mais? Você tem pensamentos de pôr fim para a sua vida? É uma forma totalmente diferente de perguntar. São ideias passageiras ou persistentes? Você tem muito tempo esses pensamentos? Você pensou como você... Isso aí seria mais para a gente, mas você já pensou como é que você se mataria? Ah, doutor, eu saindo daqui, já teve esse caso, isso é real. Saindo daqui, eu vou comprar minha vodka ali, a corda já está lá em casa preparando, vou me encher a cara e vou usar a corda. Não saiu de lá. Chamei o SAMU direto regional. Sim. O paciente tem ideação, planejamento, tudo certinho, planejando como é que vai fazer. Detalhe, morava sozinha. Vou deixar? Ficou morrendo de medo de mim, perdi a paciente. Salvei a vida dela, pelo menos naquele momento. Tem conseguido resistir a esses pensamentos de se matar? Tem esperança de ser ajudado? E se a gente conseguisse um profissional para você, para poder te ajudar, te ouvir? Tudo é sigiloso, isso é importante você passar isso para o paciente. Porque às vezes ele tem vergonha de falar sobre a morte, com medo das pessoas saberem. Está acabando, viu, gente? São fatores que protegem. A ausência de não ter doença mental nenhuma, estar grávida, você tem que pensar no outro e protege o mesmo. Senso de responsabilidade, ser pai de família ou mãe de família, ter família, ser casado, suporte social positivo, religiosidade, protege o paciente. Estar empregado, satisfação elevada com a vida, presença de criança na família, tudo isso são fatores que protegem. Capacidade de resolver os problemas de forma positiva, capacidade de adaptação positiva, teste de realidade intacto, a pessoa não ter prejuízo, crítica comprometida, e relação terapêutica positiva. Aqui a gente já citou mais ou menos ideias de morte, ideia suicida, desejo de suicídio, intenção, plano de suicídio, tentativa de suicídio e os atos impulsivos. E eu acho que esse é o último. Tem esse aqui é quando você deve, isso aí que eu posso deixar para vocês aqui no arquivo, no PowerPoint, quando vocês devem ou têm a necessidade de encaminhar para um profissional de saúde mental. Depois vocês vão ler isso aqui, ó. Tem perturbação emocional ou não, tem ideia vaga de morte ou não. E aí você vai ouvir com a empatia. O que é empatia, gente? Capacidade que a gente tem de se posicionar ou se colocar no lugar do outro. Só o ser humano tem isso. Animais não têm empatia com o outro, tá? E aqui, se precisar hospitalizar, isso aí é só uma tabelinha, tá? E esse eu acho que é o último agora. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês sobre o suicídio. Conversem com as pessoas. É muito importante. Não vai induzir ninguém a se suicidar. Conversar sobre o suicídio não traz suicídio. Salva vidas. É muito importante. Vocês precisam ter isso em mente. E espero que a gente consiga, logicamente, passar esses conhecimentos adiante para conseguir salvar mais vidas ainda na sociedade. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Obrigada. Para compor a mesa, para a gente discutir o tema um pouquinho. Vocês têm 2 minutos para comentar ou questionar sobre o tema agora. Boa noite. Boa noite. Nem vou me apresentar, porque acho que muitos me conhecem aqui, né? É importante a gente frisar
uma coisa, já aproveitando o gancho do Dr. Ricardo, é com relação até mesmo ao preconceito dessas pessoas que tentam, que idealizam a questão suicida, né? Porque tem muitos que viram e falam assim, a pessoa tentou, mas a bobeira dela, quer chamar atenção. E é uma coisa que isso às vezes acaba até alavancando, fazendo com que a pessoa, de fato, seja até um pressuposto para a pessoa ir ao ato, porque a pessoa se sente duvidosa. Fulano está duvidando que eu sou capaz de fazer isso, fulano está duvidando que eu não consigo fazer isso, né? E a gente tem que pensar também que não é brincadeira. Muitos levam isso à brincadeira, igual o Dr. Ricardo falou, assim, às vezes todo mundo já teve um pensamento de falar assim, vontade de morrer, às vezes quando é criança, que briga com a mãe, que a mãe não dá aquilo que de fato, né, que é vontade de morrer, né? Se a gente for olhar dentro da literatura, o suicídio já é um tema estudado há muito tempo. Não é uma coisa que veio agora, não é uma coisa que começou a ser vista, a ser falada agora. Agora sim, com mais ênfase, né? Porque a gente tem visto mais isso na parte da mídia. Um pouco, às vezes, errôneo, que a mídia traz isso de uma forma um pouco errônea, não é dessa maneira que a gente está acostumado a ver, às vezes, na televisão. Recentemente, teve até uma série que foi muito comentada na Netflix, né? De uma menina que, a partir de um abuso sexual e vários outros fatores, né? Questão familiar, ela vai e comete suicídio, né? Uma série muito comentada, até teve muito jovem que queria ver, que fez até pai começar a assinar a Netflix aí para poder ver a série, porque de fato mostra no último capítulo dessa série a menina indo ao ato, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Hoje em dia a gente tem muito meio de informação, né? Sempre buscar, igual o Dr. Ricardo falou, a prevenção é a melhor ferramenta, é a melhor coisa que existe na vida, né? De buscar ajuda a um profissional especializado, porque hoje em dia a gente, nessa mania que a gente tem de achar que o Google responde tudo, às vezes a gente acha que comportamento agressivo, igual foi falado aqui, às vezes o comportamento agressivo é um comportamento agressivo, né? Agora, quando isso já parte de um pressuposto de estar vindo essa agressividade já faz muito tempo, sendo levado para o lado mais patológico, aí a gente já tem que, né, precaver um pouco. Mas dentro de como hoje todo mundo tem um acesso muito fácil à internet, muito tranquilo, todo mundo pode pegar pelo celular e ver, existe uma cartilha da Organização Mundial da Saúde, onde lá é uma cartilha pequena, são 18 páginas mais ou menos, que lá relata todos os tipos de métodos de prevenção, de comportamentos às vezes que a pessoa tem, ou que a pessoa fala, que demonstram ou acomete o suicídio. Uma cartilha de uma linguagem super simples, né? Até inclusive no final dessa cartilha tem alguns mitos que foram mostrados aqui e embaixo a resolução deles, que é muito interessante e é bem acessível para quem quiser ter esse tipo de informação, né? Eu costumo ao falar em suicídio, tem uma frase de uma psicóloga que ela chama Cris Linares, ela pontula essa questão do suicídio da seguinte forma: ninguém quer morrer. As pessoas querem se livrar de uma dor e às vezes não sabem como. E de fato, se a gente for ver, é bem isso, né? Não é só a questão do transtorno mental, não é só a questão da doença, né? A dor em cada sujeito, ela vai ser uma dor, né? A angústia em cada sujeito, ela se revela de uma forma diferenciada, né? Às vezes aquilo que é angustiante para mim não é angustiante para ela, não é angustiante para ela, né? Cada um vai ter esse sintoma de uma forma diferenciada. Só falando um pouquinho da abordagem para a gente, né, psicoterapeuta, psicólogo, dentro do consultório, quando o paciente, a gente tem esse contato com o paciente, né, que tem esse histórico, ou então é o primeiro episódio, a gente vai priorizar inicialmente a fala, né? Deixar esse paciente falar. Quanto mais eu falo, mais eu me expresso, mais eu me coloco de volta à realidade, mais eu vou tendo noção de todo o ato, de todo o acometimento que eu fiz, né? Então, inicialmente, deixar o paciente falar. Já teve casos de dentro do consultório
de eu chegar, o paciente chegar para mim, e o paciente ficar os 50 minutos da sessão sem falar nada, mesmo ele tentando ir ao ato, né? Eu tive que ficar esses 50 minutos com o paciente. Se ele não quer falar, é o momento dele não querer falar sobre aquilo que ele fez. E às vezes nem sempre de primeira eles vão falar, né? Porque o que levou a isso, né? E você ficar instigando, perguntando muito para o paciente, você vai deixar ele o quê? Mais alterado. Porque parece que você quer arrancar uma coisa que ainda não está pronta para sair, né? E sempre a gente vai caracterizar isso, dentro da psicopatologia, por exemplo, a gente vai caracterizar esse desejo, essa vontade, como leve, moderada, severa, extrema, né? Em que quadros ali, às vezes, eu vou precisar de utilizar de um serviço de saúde para transportar esse paciente para um hospital, né? A gente, às vezes, tem que acionar a família. Nesses momentos, a gente tem essa quebra da ética, da parte psicológica. Eu não posso escutar de um paciente que ele vai se matar, que ele vai sair dali da consulta e vai tentar e ficar quieto, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar ele, instigar ele a fazer isso, né? Então, assim, a gente viu ali que 900.000 pessoas se matam por ano, né? Dentro desse manual da Organização Mundial da Saúde, eles trazem isso em tempo, né? Se a gente for olhar e fazer os cálculos, se a gente for analisar esses cálculos, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então a gente acha que, nossa, mas 900.000 pessoas, mas façam os cálculos para vocês verem, a cada 40 segundos uma pessoa se suicidando no mundo, né? A gente obtém esse resultado mesmo, tá? Bom, a gente sabe já que a prevalência maior é de uma faixa etária de 15 a 29 anos, né? E dentro dessa faixa etária, a gente pode olhar que é uma das maiores, se não for uma das maiores, acho que é a quarta incidência maior de morte dentro dessa faixa etária, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso passar adiante? 2 minutos cada um para não extrapolar depois as perguntas. Então tá. Obrigado, gente. Boa noite. Primeiro eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Renovação Carismática aqui no Congonhal por essa iniciativa, né? Mais uma Semana Cidadã, sempre abordando temas de grande importância social, de grande interesse público. Então, parabéns aí à Renovação Carismática de Congonhal. Quanto à questão do suicídio, eu só gostaria de ressaltar aqui na minha maneira de entender, parabenizando antes o doutor Ricardo pela clara exposição aqui para nós. Do ponto de vista psicológico, nós entendemos assim o suicídio como um fato multifatorial, né? Não existe uma causa isolada que vai levar o indivíduo ao suicídio. Por que eu estou dizendo isso, doutor? Sobretudo com Congonhal, né? Aqui nós sabemos que o índice de suicídio tem crescido muito e eu percebo na minha atuação de professora que as famílias, os pais têm se tornado reféns do medo. Então, se eu ficar brava com meu filho pode suicidar. Se eu não der isso para o meu filho vai cometer suicídio. Vamos entender o suicídio como um fato multifatorial. São diversas causas, são diversos fatores que vão culminar nesse ato. Não tenhamos medo de educar nossos filhos, não tenhamos medo de colocar limites nos nossos filhos. Nossos filhos não vão cometer suicídio porque nós proibimos de fazer alguma coisa que sabemos que não será bom para ele. Nossos filhos não vão cometer suicídio porque eu não posso dar o celular que ele quer agora, porque eu não posso, né? E a gente percebe que isso tem acontecido. E muito pelo contrário, muitas vezes, nesse medo, nós podemos até conduzir os nossos filhos a isso.
porque nós estaremos criando jovens que não sabem conviver com a frustração. E aí, quando essa frustração surge, porque ela vai surgir no momento da vida, porque os nossos filhos não ficarão conosco para sempre, e nós não poderemos proteger dos nãos que a vida vão dar, e aí eles não sabem lidar com o não, né? A gente sabe que nós temos aí relatos na literatura, nós temos estudos aí na literatura que mostram isso, né? Então, eu só gostaria de chamar a atenção disso, né? Aqui eu vejo muitos pais, mães de jovens, de crianças. Não tenhamos medo, não vamos nos tornar reféns deste medo, né? Porque senão nós estaremos aqui criando jovens sem limites e que aí sim, por não ter limites, podem encontrar como solução esta questão. Não tenhamos medo de educar, né? Lembrando que Sanitiva, quem ama educa. Primeiramente também, né, parabenizar pela beleza da semana que é promovida, né? Parabenizar o senhor também, acho que foi muito claro na exposição. Quando fiz a filosofia lá em Guaxupé, eu sou natural de Nova Resende, e em Nova Resende há também o suicídio, uma taxa muito alta, né? No ano de 2000, né, a taxa mundial, segundo a Organização Mundial, era 4,9 para cada 100 mil. Né? Em Nova Resende, com 13 mil habitantes, morreu 8 pessoas suicidadas. Né? A taxa foi para 63. Né? Então, assim, foi muito maior. Né? E tem um índice alto. Né? E então eu tive esse desejo de poder pesquisar um pouquinho também sobre isso, né? Mas tive que dar um enfoque pelo fato de estar fazendo filosofia, tive que dar não tem tanto pensadores que trabalham esse tema, né? E tive que dar um enfoque um pouquinho mais na área social. Mas algo que muito chamava a atenção, né? E aí fiz alguma pesquisa de campo também, né? Ouvindo, né, familiares de pessoas que perdeu a pessoa no suicídio e de várias pessoas também que tentaram o suicídio. Então foi uma experiência interessante, né? E uma coisa também que às vezes, né, até apareceu aqui, né, a questão religiosa ajuda, só que suicídio não é pessoa que não tem fé. Antes de ontem nós tivemos uma reunião, né, no setor de Alfenas, né, e com o bispo, todos os padres, né, e o nosso bispo ainda estava falando, Lourdes Alanza falando, né, a partir de uma carta do Papa Francisco, né, a preocupação do Papa também, porque há um índice muito alto entre o clero de suicídio. Na nossa diocese, em São Sebastião do Paraíso, não lembro exatamente, mas acho que uns 3 anos teve um padre que suicidou, então bem próximo de nós. Né? Então às vezes a gente pensa que tendo fé não vai. Olha, não é questão de falta de fé, assim como vários outros pontos que aqui o senhor colocou. Né? Acho que precisamos trabalhar tudo isso. Né? Eu tenho fé, então isso não vai acontecer comigo? Vai. Pode acontecer com qualquer um. Né? Esse pensamento, ele existe. Né? Conforme o senhor falava também, a gente ouve muito em confissão. Né? Da mesma forma, em confissão, a gente não pode perguntar. Né? Mas eu também sempre quebro o protocolo, né? Termino a confissão, e aí eu tento conversar com a pessoa, né? Claro, dando essa pergunta, né? Pergunto para ela se posso, né? E a gente começa a conversar. Em nenhum momento instigando, querendo descobrir, mas só que muitas vezes na confissão a gente percebe que a pessoa não falou o que precisava. Né? Então, de alguma forma, a gente precisa de tentar ouvi-la. E quando a gente consegue ouvir, claro, em muitos casos a gente consegue resolver, né? Com uma espiritualidade que muito ajuda, demais, mas tem casos que não. Em muitos casos a gente precisa de encaminhar e a gente sempre faz isso. Né? E ao mesmo tempo, né, tem muitos casos que com certeza o senhor também deve encaminhar e encaminha também, né? Porque tem muitos casos que precisa. A religião, a família, ela é fundamental. Né? E quando consegue trabalhar tudo isso, né, com certeza nós vamos ter uma vida melhor. Obrigada a todos. Agora sim, vamos abrir para ti, se alguém quiser fazer alguma pergunta, você está à vontade. Microfone aberto, quem gostaria?
como o médico, o doutor falou, a gente tem que ter muito cuidado quando uma pessoa fala muito em suicídio, se matar e tal. E quando a pessoa fala muito em matar alguém, tem que ter o mesmo cuidado? Bom, com certeza, não é comum você escutar isso de todo paciente ou da população. Então, se é algo que foge à regra, fica um pouco distante do padrão considerado normal, tem que ser avaliado sim. Encaminhar essa pessoa para uma psicoterapia ou para o CAPS, sim, para começar os primeiros cuidados, com certeza. Muitas vezes pode ser apenas um sintoma de algo maior. Tá? Essa frase dessa pessoa, esse dizer dessa pessoa, pode ser simplesmente uma irritabilidade, uma agressividade que ele não está sabendo lidar, desencadeado por alguma outra coisa. Gostaria de fazer uma pergunta para o Padre Pedro e para o Dr. Ricardo. Diante da realidade dos dois, como é o comportamento dos pais de filhos que já tentaram o suicídio? Olha, isso também é, pelo que a gente percebe dentro de um confessionário, né, há uma variedade muito grande de realidade, né? Cada caso é um caso diferente, né? O suicídio, a pessoa pode ter parece o mesmo sintoma, mas a realidade que se vive é totalmente diferente, né? Conforme a senhora falava aqui, né? Olha, o pai precisa educar, né? Só que às vezes o pai não consegue, né? Agora, depois que vê o filho fazendo isso, né? O pai também às vezes pode entrar num quadro de depressão muito grande por não conseguir, ou pensar que não está conseguindo fazer nada para o filho. Então são situações muito difíceis, né? Hoje a educação dos filhos é muito complexa, né? Essa questão, né? Às vezes eu até brinco, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A própria, como chama? Não, eu estou querendo pegar só o ECA, fugiu o nome né? O próprio nome já fala, né? Quando você pega, né? ECA, né? Porque às vezes a criança ela só entende que ela tem direitos, né? E nós não conseguimos mostrar para ela que ela tem dever, né? E às vezes os pais caem nessa situação, né? E depois há um drama tão grande e não consegue resolver mais, né? Essa questão da automutilação, né? Que a gente acompanha muito também, né? Os pais não sabem mais o que fazer, né? Padre, o que eu fiz de errado, né? Talvez o pai não fez nada de errado, né? Mas às vezes não está acompanhando da forma que precisa, né? Hoje às vezes nós queremos dar muito para os nossos filhos, né? Aquilo que nós não tivemos. E nesse dar muito que nós queremos, nós estamos dando muitas coisas e está faltando tempo, né? Eu acho que o tempo é essencial. Eu falo muito isso, né? Eu trabalho muito para dar viagem, para dar tudo, mas só que eu não tenho tempo de conversar, né? E às vezes a gente precisa dar menos, né? E precisa conversar mais. E quando nós damos mais é por medo também de às vezes ser preso, né? Porque eu tenho que fazer isso para o meu filho. E o filho manda, né? E aí o filho manda não é só no pai. Ele manda na professora, ele manda na catequista, ele manda no padre, ele manda na polícia, né? A molecada chega para a polícia. Eu, quando criança, eu tinha um medo tremendo de polícia. Claro, os pais também ameaçavam, né? Se eu fazer qualquer coisa, eu vou chamar a polícia, né? E a gente viu o carro da polícia e a gente até corria. Agora, hoje não, né? A molecada mostra a língua para a polícia, né? E para os pais da mesma forma, né? Então é terrível isso, né? Mas há um sofrimento muito grande, mas quando acontece isso, às vezes os pais tentam aproximar um pouquinho mais, quando procura esse tratamento. Como o psicólogo João Antônio falou, é uma questão multifatorial. Esse pai vai estar em sofrimento também. Então ele tem, por exemplo, eu atendo, quando, por exemplo, alguém cometeu suicídio na família e vou atender o jovem, que minha área é mais infância e adolescência, eu tenho que ter um momento com esses pais, eu tenho que entender o sofrimento desses pais. Por quê? Porque esse sofrimento vai estar inerente nesse jovem, vai estar em contato com essa angústia desta família. A família toda sofre. Então é importante você entender e compreender. Esses pais estão em sofrimento também.
E esses pais, além desse sofrimento, têm que saber lidar com outro jovem, que geralmente considerando alguém que cometeu suicídio na família. Tá? Então, assim, é importantíssimo você ter esse entendimento. Uma coisa que eu queria deixar muito clara: a sociedade começou a ter problema quando a família passa para a escola o dever de educar, e não dentro de casa. E aí você terceiriza a educação do seu filho. Isso é a coisa mais errada que você pode fazer. A questão da frustração que foi comentada aqui é muitíssimo importante. Jovens com baixos limiares à frustração são as pessoas que vão iniciar o uso de drogas, não é todo mundo, logicamente, tá? Mas mais facilmente você pode aderir ao uso de drogas, e não saber lidar com essas frustrações vão gerar diversos transtornos. Tá? Então, ponham limites nos seus filhos, isso é muito importante. Muitas vezes, hoje em dia, a gente quer ser amigo dos filhos e esquece como é ser pai e mãe. Você pode ser pai e mãe, pode até ser amigo dos seus filhos, mas quando tem que ser pai, tem que ser pai, quando ser mãe, tem que ser mãe. Isso é muitíssimo importante. Ponham limites nos seus filhos. Eu queria perguntar para o Dr. Ricardo, depois de diagnosticado o paciente borderline, como que a gente pode fazer para ajudar ele na questão do suicídio, na tentativa de suicídio? Bom, o borderline, paciente com transtorno de personalidade, o mais importante para esse paciente é psicoterapia. Ele tem que se compreender e se entender. Primeira coisa, é o mais importante. Então eu esclareço todas as dúvidas sobre o possível diagnóstico, explico para o paciente, leio algumas coisas para o paciente fala: doutor, você está na minha vida aí, parece que está falando de mim. E aí ele primeiro entende que ele tem um transtorno mental. E aí, a partir disso, quais são as opções de tratamento? Você vai usar uma medicação que vai ajudar, sim, nessa angústia, nesse processo, porque pode ter comorbidades, várias doenças associadas, mas o mais importante é o paciente se conhecer. Onde é o melhor lugar para se conhecer? Psicoterapia. Estou falando por borderline especificamente. Na sociedade, como que a gente pode abordar uma pessoa que já tentou o suicídio sem que ela se sinta acuada? Para quem que é a sua pergunta? Doutor. Não tem muita escapatória, é conversar de fato com o paciente, no caso com essa pessoa. Você tem que expor, ser solidário, conversar, abordar dessa forma mais ou menos que eu tentei passar para vocês, e se necessário, e muitas vezes vai ser, encaminhar para um psicólogo ou para o CAPS. É muitíssimo importante. Tá? Muitas vezes você pode ser a ponte de conexão para o tratamento dele. Tá? Então, assim, conversar com ele, às vezes, muitas vezes, ele pode nem se abrir muito com você, mas você sabe que ele precisa de ajuda. Se você convencê-lo a procurar uma ajuda de alguém de saúde mental, você já está ajudando muito para o paciente. Tá? Boa noite. Eu queria perguntar para o João Antônio e para o doutor, e se outros membros da mesa também sentirem vontade. A gente falou de vários, né, vocês trouxeram para a gente vários fatores, e eu queria que vocês comentassem um pouco dos fatores sociais, aquilo que muitas vezes levam os jovens, os adolescentes, ou adultos, enfim, idosos, quais, dentro da realidade que vocês vivem, né, nas suas profissões, esses processos sociais que muitas vezes impulsionam a esse ato, porque às vezes a gente identifica só a pessoa ou vê só a família. Dentro desses muitos fatores, o processo social, qual o impacto dele nessa relação do suicídio? Bom, já não é de hoje, vou só ressaltar um pouquinho. Dentro da psicologia, pelo menos na minha área que eu atuo, que é a psicanálise, bem lá atrás, Freud já tinha feito um texto escrito Mal-Estar da Civilização, onde ele aponta que o ser humano não estaria preparado ao ponto do avanço em que nós estamos chegando, né?
relação à parte social, a gente pode ver hoje um fator muito assim, de incidência muito grande com relação à rede social, por exemplo. A rede social, ela veio de uma maneira para acrescentar, aprimorar e acabou sendo desvirtuada de uma outra forma, né? Tanto é que a gente vê aí que hoje em dia tem várias pessoas até que fazem live, né, doutor? Cometendo suicídio, ou enfim, se mostrando. A gente tem nessas redes sociais, a gente pode, se a gente tiver acesso, quem tiver acesso, a gente pode até ver que existem grupos de pessoas que tentam, de suicidas, né? Os assuntos deles são maravilhosos. Tipo, você vai ver, hoje eu tentei 2 vezes, eu já tentei 3, eu já tentei 4. E assim, eu acho que com relação a essa parte social, isso desencadeia muito o ser humano a tentar ir ao ato, ou tentar pelo menos ter a ideia, né? Então isso atrapalha muito, né? A falta de comunicação entre a família também, né? A família, igual já foi falado, se perdeu nesse avanço do tempo, não se sabe. Hoje em dia, quando a gente fala família, nós que estamos aqui, nós temos essa concepção de família, estrutura, base, né? Mas não é o que acontece geralmente com as crianças de hoje em dia. Eles já não têm tanto essa concepção. Não é porque eles não aprenderam, né? Isso não é mostrado a eles, né? Então são crianças que mais lá na frente vão apresentar um certo problema, vão ter uma certa demanda, né? Com relação a isso. Mas é mais isso, doutor. Pode continuar. Vamos lá, é uma pergunta bem complexa que você fez, a gente vai ficar até 5 horas da manhã falando. Vou brincar. Bom, os transtornos mentais, eles basicamente permanecem numa tríade, num tripé. Fatores genéticos, fatores genéticos associados a fatores ambientais e fatores psicológicos. Então, é essa tríade que sustenta os transtornos mentais. Então, no caso, os fatores sociais vão influenciar em 2, porque os fatores genéticos não vão alterar. Até hoje não se altera os fatores genéticos, tá? Não sei no futuro aí próximo, mas... Então, os fatores ambientais e fatores psicológicos são permutáveis e alterados de acordo com esses fatores sociais. Então, por exemplo, o João Antônio, né? Isso. João, agora eu decorei. O João Antônio, por exemplo, citou fatores das redes sociais como um fator desencadeador. Sim, assim como vários outros fatores. Por exemplo, a tecnologia hoje em dia, ela leva a gente a um imediatismo. Você quer saber se fulano morreu, você digita lá na internet, no Google, lá você acha. Você quer saber o nome do filho, não sei o que, você vai lá, tudo você acha. Você quer saber onde é que fulano está, você liga. Fulano não atendeu. Ah, meu Deus, o que aconteceu com ele? Nossa, ele não está atendendo. Você quer assim. E se você não souber lidar com essas frustrações, você vai alterar os fatores psicológicos. E aí, logicamente, se você já tiver uma predisposição genética para alguma doença, por exemplo, transtorno de humor, a depressão, isso vai contribuir para agravar ainda mais o seu quadro. Aí, no caso, fatores ambientais. Como é que está a sua casa, o clima, se tem conflito ou não, tudo isso. Então, são 3 fatores, essa tríade, que se misturam muitas vezes. Você entendeu? Então, fatores sociais têm um importante, sim, papel, no caso a gente está falando do suicídio, mas nos transtornos mentais como um todo. Tá bom? Eu queria fazer um pequeno comentário a respeito disso. Um sociólogo, se não me engano, francês, Henri Durkheim, ele fala sobre o suicídio como fato social, né? Aliás, ele coloca assim, tudo que acontece conosco é um fato social. E uma das coisas que ele aborda muito é o suicídio. E ele fala a respeito do papel da sociedade, ele fala de uma maneira muito clara, o papel da sociedade no suicídio. Uma sociedade integrada, uma sociedade que tem uma convivência harmoniosa, equilibrada. Por exemplo, o doutor aqui citou, as pessoas que têm emprego, que têm família, que têm filhos, o índice de suicídio é muito menor. Né? Então, é claro que, e hoje nós vivemos uma sociedade altamente competitiva, né? Uma sociedade com dificuldade de aceitar
aquilo que sai do padrão, a gente vê os grupos de excluídos, né? E é evidentemente que essa dinâmica social vai influenciar. É por isso que o suicídio também é um caso de saúde pública. E é um caso, mais do que de saúde pública, é um caso que deve fazer parte da agenda do poder público, porque é uma questão que está fortemente vinculada à questão social, né? E o doutor citou aqui a questão, e eu vi esses dias uma reportagem, quando você falou sobre a solidão, que é um dos fatos, né? Não isolado. Então minha irmã está lá na solidão, minha irmã vai suicidar, né? É claro que não. Um dos fatos que, junto com outros, e esses dias eu vi uma reportagem sobre os britânicos, né? Os idosos britânicos é o povo que mais sente solidão no mundo, né? E aí isso está ligado, o João Antônio falou, o doutor falou sobre a questão das redes sociais, a tecnologia, o avanço tecnológico, e aquela frase, eu ouvi um dia essa frase e não esqueci mais: tecnologia tem aproximados distantes e distanciados próximos, né? E então a gente tem dificuldade de conversar hoje com o nosso filho, com o pai, com a mãe, mas não tem dificuldade de conversar com alguém que está lá no Japão, que eu nunca vi, provavelmente eu nunca vou ver, né? Então, aí eu fico perguntando o que é tecnologia, como é que nós estamos usando tecnologia. E nós pais, que temos filhos pequenos, meus nem são tão pequenos, mas cuidado com seus filhos. Eu ouvi um testemunho numa sala de aula de 6º ano um dia: professora, a senhora precisava falar isso para minha mãe. Tá? Numa sala de 6º ano, porque surgiu um texto dentro do nosso material que falava sobre isso. E uma aluna, ela não teve a mínima, ela não se sentiu constrangida. Ela falou: professora, a senhora precisava falar isso para minha mãe precisava ouvir isso. Né? Então, cuidado com a solidão dos nossos filhos. Nós achamos que os nossos filhos estão se interagindo pelas redes sociais, né? E muitas vezes eles estão se isolando, né? A gente tem que estar atento a isso. Só fazendo um parêntese na tua pergunta, eu faço um projeto de extensão no hospital aqui em Pouso Alegre, no hospital regional, e sempre a gente atende pacientes 2 vezes por semana, em vários setores. E coincidentemente já tem umas 4 ou 5 semanas que tem uma paciente comigo lá que tentou suicídio, né? Porém, ela não tentou suicídio pelo fato dela ter uma doença específica que ela estaria tratando, né? Ela é uma paciente soropositiva e, na verdade, ela não tentou suicídio por conta da doença, né? Ela tentou suicídio por conta do preconceito das pessoas com relação a ela, com relação ao que ela tem, né? Porque igual quando ela coloca assim: eu não vou ter oportunidades na minha vida, as pessoas não me dão oportunidades na minha vida. Quando eu pergunto para ela por que ela não se adequa ao tratamento, ela fala para mim que eu tenho vergonha dos outros me verem tomar um comprimido. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou soropositivo, né? Então, olha para você ver como que esse fator social desencadeia demais, assim, né? É interessante, como a senhora falou também, né? Além de Durkheim, Marx também trabalha, né? Tem até um livro que ele trata sobre o suicídio. Ele trabalha também a questão da luta de classes, né? Ele trabalha a questão da mulher, né? E uma coisa que o senhor falou aqui também, eu na minha conclusão de curso da teologia, eu trabalhei, né, a questão da emancipação da mulher, que é um fenômeno social também, né? E que tem, por um lado, nós olhamos com um bom olhar, né? Que bom que a mulher, ela está conseguindo o espaço dela. E eu vou olhar aqui, me entendam, né? Eu olho com um olhar negativo, né? Que triste, porque para a mulher ganhar espaço no mercado de trabalho, ela perdeu o espaço de mãe. O que antes a mãe fazia, né? E aí, a hora que eu falo que é negativo e ruim, né? Por que uma mulher dona de casa, ela não pode se aposentar, ela nunca trabalhou? Ela trabalhou a vida inteira, né? Agora ela não teve esse reconhecimento, né? Então o que nós deveríamos lutar não é para a mulher trabalhar lá fora, mas é para ela ter os direitos como mulher, como mãe, né? Porque a mãe trabalha muito mais.
A mulher trabalha o dia inteiro e depois ela tem que fazer o serviço de mãe. Né? Então, foi terceirizado, né, a educação para a escola. Né? E o Estado, né, basta a gente olhar que beleza que dá. Né? A gente consegue perceber que nível que vai ser a educação. Né? A educação religiosa, ela se tornou dever da igreja. Né? Eu falo muito, né? Se uma criança entra para a catequese sem saber rezar o Ave Maria e o Pai Nosso, ela vai sair sem, porque a função de um catequista não é ensinar a criança a rezar, é catequizar. Ela já sabe o básico. A função da escola não é educar, é alfabetizar. Né? Então nós precisamos de entender isso, né? Porque vai perdendo-se totalmente o sentido de ser gente e as redes sociais, né, vai colocando na nossa cabeça tudo, né, seja a televisão de modo geral, né, e a gente vai aprendendo tudo que pode. As novelas, né, é muito gostoso assistir. E só que o problema não está no assistir uma novela. O problema está que a gente achar que aquilo que acontece na novela é o que tem que ser feito. Né? Deveria ser um momento para fazermos uma boa crítica, né, para as coisas erradas que estão acontecendo. Né? Mas a novela faz, por que eu não posso fazer também? Né? Então vai havendo uma perda de sentido na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, de todos. Né? Eu acho que isso também é um fator social que nós vivemos hoje também. Né? Temos tempo, infelizmente, só para mais uma pergunta direcionada a um específico membro da mesa. Você quer fazer? Hoje, atualmente, a interação, ou melhor, o estímulo à interação interpessoal é bem menor que o estímulo à interação virtual. Endosso as palavras de vocês, só que parece, no meu entendimento, cada um de nós aqui ficou impregnado essa ideação ao autoextermínio. Eu queria mudar o foco um pouquinho, pelo menos, não posso perguntar para todos os membros da mesa, só para um. Então, doutor Ricardo, pelo menos 3 requisitos para livrar a gente dessa ideação. Bom, eu fui convidado para falar sobre o suicídio, então não tinha como eu não falar sobre a ideação suicida, né? Foi um pouco difícil. Eu sei que você falou agora, vamos mudar um pouco o foco, tudo bem, eu entendo, mas para eu falar sobre morte, no caso do suicídio, eu tinha que falar sobre a ideação. Primeira coisa, não tem como eu parametrizar isso. Se tiver uma família bem estruturada, psicologicamente estável, nada de errado vai acontecer. Tem certos fatores que não dependem só da nossa vontade. Por exemplo, fatores genéticos. A depressão tem fatores genéticos fortes. Então não tem como. Agora, todo mundo deprimido vai ter ideação suicida ou vai se suicidar? Não, de forma alguma. Mas tem certos fatores que não determinam apenas na vontade. Mas o lógico, então vamos presumir que fosse apenas pela vontade. Então vamos lá. Quais coisas que ajudariam a proteger? Estabilidade financeira, com certeza. Aí vem um bom emprego, todos os fatores aí sociais, uma família bem estruturada psicologicamente, pais com boas convivências, a religião sim ajudando a complementar tudo. Então assim, são vários fatores, não tem como listar quais são os mais importantes. Para eu otimizar ou minimizar o risco de um suicídio, o que essa família tem que ter? O que esse jovem ou esse adulto tem que ter? Não consigo falar isso para você em pouco tempo, né? Em só 3 coisas, porque são vários fatores que determinam isso, é multifatorial. Então não consigo. Mas lógico, tudo que a gente pensa, filhos que saibam lidar com as suas frustrações, isso é muitíssimo importante. Aquela mãe que protege o filho, que não deixa o filho chorar. Gente, tem que chorar, tem que saber quando ele está errado. Deixa lá no cantinho da disciplina, lá os minutos necessários, ele chorando sozinho, sem ninguém olhar para ele, isso é importante. Entendeu? Então assim, são vários fatores, não consigo listar para você, tá? Mas logicamente,
Todos esses fatores que a gente viu de proteção já ajudam, e uma família coesa, unida. Uma coisa que eu acho muito importante, e os pais que passam lá comigo, eles são orientados a fazer com os filhos, é limitar o tempo de internet. Isso é muito importante. Ah, meu menino fica lá na internet, lá, ele me dá um sossego, eu fico fazendo minhas coisas, resolvo minhas coisas. Não. Você tem que limitar quanto tempo por dia esse garoto ou esse jovem pode ter acesso à internet. Saber o que ele está acessando. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então, assim, tem que ter limite. Rédea curta. Isso é muito importante. Tá? Ajuda bastante. Só vou fazer um parênteses assim, no que você está falando. É igual, eu costumo falar assim, às vezes, de palestra e conversando com você, é o seguinte: a gente só procura um cardiologista quando a gente tem algum problema cardíaco. Ninguém procura um cardiologista para prevenção, né? A mesma coisa o psicólogo. Ninguém procura um psicólogo para prevenção. Ninguém procura um psiquiatra para prevenção, né? Ninguém vai procurar um padre para prevenção. Todo mundo só vai procurar depois que o negócio já aconteceu. Então, acho que a gente tem que começar essa consciência preventiva. Ela começa dentro de nós, né? Você tem que ter consciência que você, para justamente prevenir de acontecer tanto na sua família quanto no demais membros da sociedade, é necessário buscar informação com as pessoas certas. Tá bom? Bem, que é bom, muitas das vezes dura pouco, né? Mas a gente vai ter mais oportunidade de estar conversando, partilhando e aprendendo mais. Doutor
sentimos honrados pela disponibilidade, pela boa vontade que respondeu ao nosso convite de estar conosco. A gente sabe da grande agenda, né? Dos compromissos, das lutas diárias, já que eu acompanho de algum tempo. Parabenizo pelo profissional, na competência, mas pela pessoa. Coração grande, querendo dar vida, plantando semente de vida em tantos corações. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Gente, eu queria agradecer pelo convite, foi muito bom falar com vocês. Pode convidar sempre que possível, com certeza estaremos aqui e podemos variar os temas para não falar sobre ideação suicida. Muito obrigado, viu? Aproveitando o ensejo também, a gente agradece imensamente para Pedro, né, essa disposição. Está em festa, né, Padre? Está em festa lá e abre esse tempo para estar com pessoa, com o sacerdote, para nos ajudar, Jesus Padre. A Marli que sempre nos ajudou, sempre nos acompanhou, né, Marli? Graças a Deus, muito obrigado. O João Antônio, que também vem trazer essa presença, né, na fala, na posição. Isso é muito bom, a gente cresce, a gente aprende. Isso é imensamente grandioso para a comunidade. Deus Pai. Salve de palmas para Deus. Obrigada a você que veio também participar, né? Sem a presença do público, toda semana não acontece, né? Só com a presença de todos que realiza, que faz a semana acontecer. Deixando o convite para amanhã, nós vamos ter a doutora Kelly Fátima, que vai falar sobre saúde da criança. Um tema também bastante importante, inclusive um dos focos que ela vai falar é sobre a depressão infantil, né, que tem acometido várias crianças, e um tema realmente muito importante, né, para todas as mães que já têm filhos, que têm netos e que ainda vão ter. Muito obrigada a todos novamente. Eu queria pedir para o padre dar a nossa bênção final, por favor. E depois, antes de ir embora, por favor, tem um cafezinho para todos. Estejam à vontade. Quero também poder agradecer, estar aqui com vocês, né? Agradeço de modo especial ao Carlinho, que está fazendo um trabalho excelente lá na nossa comunidade também, né? Então, sim, Carlinho, é um prazer estar aqui com vocês também. E um tema tão difícil de ser falado, né? Se nós fôssemos entrar para o lado da área da religião, aqui também nós falaríamos uma semana inteira disso, né? Que é um tema bastante polêmico, mas precisa de ser falado, né? Precisamos de pensar bastante sobre isso, né? E precisamos pedir a bênção de Deus, né? Para que pensamento, nós vamos sempre pensar. Pensar não é pecado, né? Pecado é a partir do momento que você começa a fazer, a alimentar esse pensamento e tentar colocar em prática. Então, quando vier um pensamento, que possamos ter a luz divina para ter a sabedoria de não cometer isso, né? Um ato, às vezes, covarde, não por uma covardia pura, de maldade, mas um medo de enfrentar a realidade, né? Sem saber o que me espera, mas sei que o que estou vivendo não é nem um pouco agradável. Então, que possamos buscar como irmãos, mantermos mais unidos diante de qualquer dificuldade, ter alguém, né? Procure, né, a igreja, o padre, né? Não deixe de falar destas suas angústias, né? Porque às vezes, se você resolver isso no início, depois não precisa de procurar um consultório. O problema é que nós vamos deixar isso acumulando e depois se torna uma patologia, e aí a patologia às vezes vai ter que tomar remédio para o resto da vida, né? E depois que começar, somente a oração não vai resolver, né? Precisa de unir os dois para que possamos ter uma saúde espiritual, mental, física
boa. Só Deus pode nos dar essa saúde, mas precisa do nosso esforço. Ele precisa da ajuda de cada um. Então, que possamos olhar para nós mesmos e olhar para o outro. E, nesse sentido, mais uma vez, nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele nos deu hoje. Senhor Deus, Pai de bondade, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta noite, podermos falar deste tema tão importante, que às vezes nos intriga, temas que nós já pensamos, mas te pedimos a graça que nunca aconteça na minha vida, na vida de membros da minha família, de meus amigos, na nossa sociedade. Que o Senhor nos livre destes pensamentos e deste mal. Abençoe a cada um de nós e dê-nos a força de viver e que possamos viver com a dignidade com a qual o Senhor nos criou. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma boa noite e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos merecemos uma salva de palmas.